por ocasião da publicação do Diretório-Geral da Catequese, um grande catequeta belga, Henri de Ruyter, declarou: a apresentação deste diretório é um grande momento eclesial que não se pode faltar. As conferências, os seminários organizados ao redor deste diretório, os numerosos artigos, as guias publicadas para facilitar a leitura e o aprofundamento do documento, as traduções nas diferentes línguas testemunham a recepção positiva do presente diretório por parte de muitas pessoas e instituições religiosas. Clique. Queremos também nós responder positivamente a esta oferta da Igreja. A nossa intenção quer ser aquela de interrogar-nos acerca da nossa praxe catequética, à luz das indicações que o diretório oferece. O novo diretório precisa ser conhecido cada vez mais e melhor, através da leitura, do estudo e aprofundamento, para que não seja letra morta em nossas mãos. É necessário que transforme a nossa pastoral catequística. Parece-nos também interessante e, a propósito, retomar algumas afirmações de estudiosos que nos recordam essa verdade. A primeira afirmação é do catequeta italiano Giuseppe Ruta, que apresenta o diretório como um texto que nos oferece válidas indicações que precisam ser repensadas, reexpressas e atuadas a vários níveis de decisão. A nível nacional, diocesano, paroquial, comunitário. O mesmo catequeta afirma: o texto é um apelo apaixonado e corajoso, recolhe os desafios culturais de hoje que interessam e interessarão sempre mais o futuro, os itinerários de uma evangelização inculturada e também os itinerários de evangelização e catequese. Clique. O catequeta e biblista Cesare Di Sol também ele afirma que o diretório para a catequese não é um simples subsídio, mas uma guia normativa e critério para avaliar como compreender e praticar as formas de catequese. É, portanto, nesta perspectiva que se coloca este encontro e aqueles que serão repropostos a seguir. Por isso, estas perguntas são importantes. Clique. O que já foi feito na nossa pastoral catequística? O que deve mudar à luz das indicações deste novo diretório? É verdade que não se pode responder a estas perguntas sem ter primeiro um olhar global do documento. É o que iremos fazer nesta primeira intervenção. Propor uma visão de conjunto do novo diretório. Muitos aspectos serão somente anunciados com o propósito de ulterior aprofundamento nos próximos encontros e, sem dúvida, aprofundamento pessoal com a leitura do texto será o primordial. Clique. Num primeiro momento, responderemos a estas simples perguntas. Quando? De quem? Para quem? E por que foi escrito o novo diretório? No segundo momento, será apresentado o novo diretório, relacionando com os dois diretórios precedentes. No terceiro momento, serão apresentados os fundamentos deste novo diretório. Seguir-se-á a apresentação da estrutura e dos conteúdos e, por fim,
serão as observações e considerações que serão e que nós poderemos analisar em conjunto. Agora, de uma maneira mais estruturada, vejamos. Quando, de quem, para quem e por que foi publicado? Este diretório foi apresentado à Igreja no dia 25 de junho de 1920, de 2020. Mas a sua aprovação ocorreu no dia 23 de março de 2021. Sem ter feito uma escolha refletida, a aprovação aconteceu no dia da memória litúrgica de São Turúbio de Montgrevejo, um santo de origem espanhola, de que presidente do Tribunal da Granada foi consagrado mais tarde bispo e enviado por Papa XIII a Lima, em Peru. A aprovação, mesmo naquele dia, pode ser considerada providencial. Providencial porque São Turúbio é um santo que deu um impulso à evangelização e à catequese, e que compreendeu o seu ministério episcopal como evangelizador e catequista. Portanto, o novo diretório foi posto sob a proteção deste grande catequista. Por que foi escrito? O novo diretório foi publicado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que neste empenhativo trabalho de publicação envolveu muitos homens e mulheres. Clique. O diretório em estudo, de facto, é fruto de uma vasta consulta a nível internacional e a sua publicação foi feita com o envolvimento de muitos expertos ou peritos. Bispos, catequetas, expressaram seu juízo nas várias fases da redação. Foram necessários 5 anos de trabalho. Por que foi escrito? Como documento da Santa Sé, o Diretório para a Catequese, ele é para toda a Igreja. Este novo diretório é dedicado, em primeiro lugar, aos bispos, enquanto primeiros catequistas do povo de Deus e primeiros responsáveis da transmissão da fé. Junto a eles foram envolvidas as conferências episcopais com suas comissões para a catequese. Mais implicados no uso deste diretório são os sacerdotes, os diáconos e os milhões de catequistas que, com gratuidade, fadiga e empenho, oferecem no cotidiano o seu ministério nas comunidades cristãs. O diretório é um subsídio a serviço dos órgãos não só pastorais, mas também dos acadêmicos empenhados na catequese e na evangelização. Clique. Para quem foi escrito? O novo diretório, como se lê ao número 10, oferece princípios teológico-pastorais fundamentais e algumas orientações gerais relevantes para a prática da catequese em nosso tempo. Clique. Este quer ser um instrumento para ajudar na elaboração dos diretórios nacionais ou locais e enculturados. De facto, um diretório com destinação universal não pode tocar todas as características culturais. É necessário um ulterior trabalho de enculturação das indicações e das orientações por parte das igrejas particulares. O novo diretório
em relação aos outros dois precedentes diretórios. Não se pode falar deste documento sem fazer a relação com os outros primeiros diretórios. E, na verdade, é uma relação muito interessante. Este novo diretório em estudo, como se lê na apresentação, coloca-se em continuidade dinâmica com os dois diretórios precedentes, isto é, o Diretório Catequético Geral, publicado em 1971, e o Diretório Geral para a Catequese, publicado em 1997. Clique. Além de estar em continuidade com estes dois diretórios, está também em continuidade com outros documentos eclesiais que o precederam. Há que recordar que os três diretórios foram escritos logo a seguir à redação de alguns documentos importantes do magistério. Cada um deles tem um ponto de referência. O diretório de 1971 tem como referência as orientações do Concílio Vaticano II. Aquele de 1997 tem como referência o Catecismo da Igreja Católica, e o novo diretório, este que estamos a estudá-lo, faz referência ao Sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, unido à exortação apostólica Evangelho Gaudium. De facto, encontram-se no novo diretório umas 80 citações referentes à exortação Evangelho Gaudium. Do primeiro diretório ao segundo, passaram 26 anos. E do segundo ao novo diretório, passaram 23 anos. Durante este período, a Igreja viveu muitos acontecimentos, mesmo com características diferentes. Tornaram momentos significativos para o caminho da Igreja. Tais acontecimentos permitiram uma compreensão sempre mais profunda dos mistérios da fé e da evangelização. Clique. Neste caminho eclesial, são recordadas as contribuições do pontificado do Papa São João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. O pontificado do Papa São João Paulo II deu um real impulso na renovação da catequese, particularmente com a exortação Catequese Tradente, uma exortação pós-sinodal publicada no ano 1979. O Papa Bento XVI sublinhou muitas vezes a importância da catequese no processo da nova evangelização. Por sua vontade, orientou que a catequese não devia estar sob a responsabilidade da congregação para o clero, mas devia estar, sim, na responsabilidade do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Este seu desejo foi expresso na Carta Apostólica com o título Fides por Doutrina, publicado no ano 2013. Considera-se esta mudança também como uma das causas da publicação do novo diretório. Por sua vez, o Papa Francisco, com a publicação da exortação Evangelho Gaudium, quis sublinhar a relação existente entre a evangelização e a catequese, considerando a cultura do encontro. Com a Constituição Apostólica Predicate Evangelium sobre a Cúria Romana e o seu serviço à Igreja no mundo, publicada a 19 de março de 2022,
a catequese passa a ser inserida no dicastério para a evangelização. Este dicastério, presidido pelo Santo Padre Papa Francisco, atualmente. Clique. A renovação da catequese foi assinalada por outros grandes acontecimentos. O grande jubileu do ano 2000, o ano da fé 2012-2013, o jubileu extraordinário da misericórdia 2015-2016. Recordem-se também os recentes sínodos, particularmente aquele sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, 2008, a nova evangelização para a transmissão da fé cristã, 2012, a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo, 2015, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, 2018. Um outro acontecimento importante foi a publicação do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, 2015. Uma questão poderia surgir. Existem aspectos e exigências comuns nos três textos. E esta é uma pergunta. A resposta é afirmativa. Entre as exigências comuns, percebe-se particularmente a finalidade e as tarefas da catequese. Porém, é importante para o catequista e para todos aqueles que estão empenhados nos ministérios catequéticos, ou melhor, no ministério catequético, conhecer e ter presente no seu agir a finalidade da catequese e as suas tarefas através das quais se chega à meta. É reconhecido o fato de que cada um dos três diretórios caracterizam-se não só pela atuação do magistério, mas também a atenção às mudanças do contexto histórico. Entre as novas problemáticas que a Igreja é chamada a tomar em consideração no contexto cultural de hoje, sobressaem dois e estão interligados: a cultura digital e a globalização da cultura. Significativa é a afirmação do Monsenhor Fisichella, que colocamos em evidência porque exprime a atenção ao contexto que somos chamadas a ter presente no itinerário catequístico. Assim ele escreve: pela sua natureza, a catequese necessita de estar a serviço do anúncio da fé para uma pessoa inserida no seu contexto histórico. É preciso, por isso, uma contínua dinâmica de reconsideração em relação às mudanças, ao desenvolvimento da cultura contemporânea. Clique. Os fundamentos do Diretório para a Catequese. O Monsenhor Salvador Fisichella e o Monsenhor José Otávio Ruiz recordam-nos que, 10 anos após o Concílio Vaticano II, a Igreja refletiu muito sobre a missão que Jesus a confiou. Esta exigência evangelizadora está muito presente nos documentos e está em continuidade à reflexão desde o Concílio Vaticano II até os nossos dias. Esta mesma reflexão encontramos em continuidade nos documentos Evangelho Nunciandi e Evangelho Gaudium. É neste sentido que se pode compreender a seguinte afirmação: São Paulo VI, com o Evangelho Nunciandi, e Papa Francisco, com o Evangelho Gaudium, traçam um percurso que não pode encontrar desculpas no empenho cotidiano dos fiéis para a evangelização. A catequese, como é afirmado na introdução do novo diretório, encontra o seu lugar no processo do renovamento que a Igreja é chamada a realizar
para responder fielmente ao mandato de Jesus antes da sua ascensão. No número 5 do mesmo diretório, encontramos o critério que guiou a redação deste diretório para a catequese encontra-se na vontade de aprofundar o papel da catequese na dinâmica da evangelização. Este critério que se moveu desde a reflexão deste documento encontra o seu fundamento nas palavras do Papa Francisco. E em relação à natureza da catequese, podemos citar particularmente os números 164 e 165 do documento ou da exortação apostólica Evangelho Gaudium, nos quais o Papa sublinha a relação entre querigma e catequese. No número 164, lemos: redescobrimos que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de cada tentativa de renovação eclesial. Evangelho Gaudium detém-se naquilo que é querigma. Portanto, o querigma é trinitário. É o fogo do Espírito que se dá em forma de línguas e nos leva a acreditar em Jesus Cristo, que a sua morte e ressurreição nos revela e nos comunica a infinita misericórdia do Pai. E faz alusão ao catequista. Da boca do catequista ressoa sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo te ama, deu a sua vida por ti e quer salvar-te. E Ele agora está vivo no meio de ti, bem ao lado de ti, para iluminar-te, encorajar-te na caminhada de vida cristã, para libertar-te dia após dia. O Papa Francisco traz ainda um elemento importante, quando diz que este anúncio é o primeiro. Porém, isso não significa que está ao início e depois nos esquecemos ou ainda se substitui com outros conteúdos que o superam. O Papa explica ainda a razão pela qual este anúncio é o primeiro. É o primeiro no sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que se deve escutar continuamente, em diferentes maneiras, e que deve continuar a anunciar durante de uma forma ou de outra, mas que continuamente estamos a anunciar, estamos a viver e a oferecer esta mensagem carigmática. O número 165 do Evangelho Gaudium aprofunda a relação entre catequese e querigma e sublinha as características que deve ter o anúncio centrado no querigma. É neste sentido que Monsenhor Salvador Fisichella e Monsenhor José Otávio chegaram a esta conclusão. A estreita ligação entre a evangelização e catequese torna-se, portanto, a nota peculiar deste novo diretório para a catequese. Este procura propor um percurso que se vê intimamente unidos o anúncio e o querigma, e o seu consequente amadurecimento. Clique. O diretório recorda, de facto, que na perspectiva da renovação eclesial, Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, indicou algumas características que a catequese deve ter,
para exprimir a sua ligação direta com o anúncio do Evangelho no mundo atual. A catequese é chamada a ser uma catequese querigmática. Uma outra característica que a catequese é chamada a ter é aquela da iniciação mistagógica. Esta leva-nos à inspiração catecumenal da catequese, considerada sempre mais urgente. Trata-se de uma intuição radicada na reflexão catequética e na pastoral eclesial odierna. O caminho da beleza é um outro elemento a ter presente no anúncio dos nossos dias. Uma atenção que atrai e que encanta a nova geração. E outro elemento, a catequese querigmática, que deve ser primordial nesta nova missão. O diretório recorda, de facto, que na perspectiva do renovamento eclesial, Papa Francisco, no documento a sua ligação entre o que já anunciamos, a catequese e o querigma. Feita esta apresentação da primeira parte, vamos continuar a ter presente o conteúdo do documento. O novo diretório retomou, em muitos aspectos, aquele diretório de 1997. Elementos considerados positivos pela catequese. Consideramos, entre eles, a visão da catequese como formação cristã integral e a dimensão vocacional da catequese. A este ponto, como não pensar a estas palavras do Papa Francisco? Eu sou uma missão nesta terra. De facto, é colocado em realce a irrepetibilidade de cada pessoa nesta terra. Cada um vive, é chamado a viver a vida cristã e a responder ao chamado de Deus segundo as características pessoais. Entre os elementos positivos, emerge também a consciência da relação já anunciada anteriormente entre a catequese e o primeiro anúncio. Temos a salientar que a dimensão missionária da catequese está mais desenvolvida no novo diretório que nos anteriores. Temos a alegria de escutar as nossas estudantes que vão apresentar o novo diretório da catequese. Irmãs Graça, Aida e Angelina. Escutemos. Agora queremos apresentar as três partes deste documento. A primeira parte do diretório coloca a catequese na missão evangelizadora, mostrando assim continuidade com o diretório de 1997. De facto, é a parte onde muitas citações deste diretório são dadas. Na segunda parte, o documento fala do processo de catequese. A escolha do termo processo tem sido apreciada por muitos estudiosos, porque é com este termo que queremos dar à catequese o sentido do caminho ao itinerário. A terceira parte trata da catequese nas igrejas particulares, vistas nas suas diferentes articulações. Primeira parte. Catequese na missão evangelizadora da Igreja. A primeira parte compreende 4 capítulos. A estrutura desta parte é considerada muito lógica. Depois de falar da revelação e da sua transmissão através da evangelização, o diretório fala primeiro da identidade da catequese, depois do catequista e finalmente da formação dos catequistas. Capítulo 1. A revelação e a sua transmissão. No primeiro ponto, é de salientar que o diretório faz a escolha de falar da revelação
começando por Jesus Cristo enquanto revelação e revelador do Pai. E no segundo ponto, falando de fé em Jesus, se mete ao relevo o facto de que a fé é uma resposta a Deus que se revela. Portanto, a fé não é um dom, mas sim uma resposta. Isto implica certamente que os catequistas criam as condições para facilitarem a resposta dos interlocutores e para assim implementarem uma catequese mais dialógica. O terceiro ponto concentra-se na transmissão da revelação da fé na Igreja, aprofundando a relação entre revelação e evangelização, e apresentando a evangelização como um processo composto de diferentes etapas e momentos. O quarto ponto, a evangelização no mundo contemporâneo, compreende 3 pontos. O primeiro ponto, uma nova etapa de evangelização. Esta começa com a seguinte afirmação que nos parece importante citar. A Igreja está perante a uma nova etapa de evangelização, porque é mesmo nesta mudança de época que o Senhor ressuscitado continua a fazer novas coisas. No segundo ponto, a evangelização e a enculturação da fé, e se menciona a relação entre o Evangelho e a cultura, fé e cultura. E assim, nos recorda que a Igreja é chamada a olhar com um olhar de Deus, reconhecendo assim as obras do Espírito Santo. São muito importantes para nós os pontos relativos à catequese, ao serviço da nova evangelização, a catequese em saída missionária, a catequese no sinal da misericórdia, a catequese concebida como uma oficina de diálogo. Capítulo 2. A identidade da catequese. Este segundo capítulo é considerado como um capítulo básico e nos oferece as principais referências catequéticas, a natureza, objetivos, tarefas, fontes da catequese. No que diz respeito à natureza da catequese e a sua ligação com o querigma, já pronunciado por nós, e a sua necessidade de uma catequese inspirada no catecumenato. No processo de evangelização, a catequese é vista em relação à primeira proclamação. A catequese de iniciação cristã e as suas características, que são apresentadas como contribuições da catequese para a formação permanente da vida cristã. O terceiro ponto deste capítulo sobre a finalidade abre com esta afirmação explícita. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. A catequese atinge este objetivo através das tarefas que são apresentadas no quarto ponto. Levar ao conhecimento da fé, iniciar a celebração do mistério, formar para a vida em Cristo, ensinar como rezar, introduzir a vida cristã. E, finalmente, no quinto ponto, fala-se das fontes da catequese, que também devem ser consideradas como caminhos. A palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, o magistério, a liturgia, o testemunho dos santos e mártires, a teologia, a cultura cristã e a beleza. Terceiro capítulo, o catequista. O capítulo abre o ponto sobre a identidade do catequista e a sua vocação na Igreja. São então apresentados diferentes atores da catequese. O bispo como o primeiro catequista, o presbítero, o diácono, os consagrados e, finalmente, os catequistas leigos, a quem o diretório dedica mais números.
Para além dos pais, os catequistas leigos incluem também os padrinhos que colaboram com os pais na educação da fé. O serviço dos avós na transmissão da fé é recordado e a contribuição das mulheres para a catequese é reconhecida. Muitas questões podem surgir à luz deste capítulo, incluindo esta. Nas nossas paróquias estão envolvidos todos estes autores e como é que eles estão envolvidos? Capítulo 4, a formação de catequistas. No primeiro ponto deste capítulo, são explicitadas a natureza e a finalidade da formação dos catequistas. Encontramos algumas afirmações muito bonitas. Citamos apenas uma delas que encontramos no número 131. A formação é um processo contínuo que, sob a orientação do Espírito e no seio vivo da comunidade cristã, ajuda a pessoa batizada a tomar forma, ou seja, a revelar a sua identidade mais profunda, que é a de um filho de Deus, numa relação de profunda comunhão com Deus e com os irmãos. A dimensão comunitária da formação é imediatamente enfatizada. A comunidade é de fato considerada como o lugar privilegiado da formação. A formação não pode ser realizada sem critérios, pelo qual alguns critérios considerados importantes são salientados no terceiro ponto. Na formação deve ser clara a dimensão que queremos tocar, isto é, o seu saber e o seu saber fazer. E o último ponto, sobre os centros de formação. Os de formação básica, os de animadores e líderes catequéticos e, finalmente, os de especialistas em catequese. Parte 2. O processo de catequese. A segunda parte, que fala do processo de catequese, compreende também 4 capítulos. A quinta fala sobre a pedagogia da fé, a sexta sobre o catequismo na Igreja Católica, sétima sobre a metodologia catequética e a oitava sobre a catequese na vida das pessoas. Quinto capítulo, a pedagogia da fé. Esta parte começa com uma referência à pedagogia divina e depois fala da pedagogia da fé na Igreja. É neste segundo ponto que são apresentados os critérios que o catequista é chamado a ter em consideração ao proclamar a mensagem de acordo com esta pedagogia da fé. Estes critérios são critério trinitário e cristológico, critério histórico-salvífico, critério do primado da graça e da beleza, que não estava presente nos 2 primeiros diretores, critério da eclesialidade, critério da unidade e integridade na fé. O último ponto deste capítulo aborda a pedagogia catequética. Destaca-se a contribuição que as ciências humanas podem dar à catequese como um processo educativo. Sexto capítulo. O catequismo na Igreja Católica. Depois de discutir a pedagogia da fé, o diretório fala do catequismo na Igreja Católica. São dados informações sobre a sua origem, identidade, finalidade, destinatários, fontes e estrutura, bem como sobre o seu significado teológico e catequético. O capítulo discute depois o compêndio do catequismo na Igreja Católica, devido à própria relação que existe entre estes 2 textos do magistério da Igreja. Sétimo capítulo. Metodologia na catequese. O capítulo
abre-se com a questão da relação entre o método e o conteúdo, elemento que não deve ser considerado em opção. A pluralidade de métodos é também mencionado na primeira ponto como algo a ser encorajado. Em seguida, debruça-se abre alguns elementos metodológicos importantes: experiência humana, memória, linguagem. No que diz respeito à linguagem, é dada especial atenção à linguagem narrativa e à linguagem da arte, e são oferecidas algumas indicações no que diz respeito às ferramentas digitais. Entre os elementos metodológicos, o grupo e o espaço também são destacados. 8º capítulo: Catequese na vida das pessoas. O capítulo 8º é um dos longos capítulos do diretório. Pode ser dividido de acordo com este esquema. Na primeira parte, catequese vista nas suas ligações com a família. Na segunda parte, a catequese dirigida às diferentes idades, começando pelos mais pequenos até os mais velhos. E, na última parte, é apresentada uma catequese atenta às categorias mais frágeis, tais como pessoas com deficiência, imigrantes, migrantes, pessoas marginalizadas, incluindo os prisioneiros. Tal como nas duas partes anteriores, esta última parte também compreende 4 capítulos. O 9º capítulo discute a comunidade cristã como tema de catequese. O 10º capítulo discute a catequese face aos cenários culturais contemporâneos. O 11º capítulo discute a catequese ao serviço da enculturação da fé. E o 12º e último capítulo discute os corpos ao serviço da catequese. O capítulo abre-se relacionando a Igreja e o ministério da palavra, e em seguida debruça-se sobre as igrejas orientais, as igrejas particulares, paróquias, associações, movimentos e grupos de fiéis e a escola católica. Em conclusão, o diretório fala do ensinamento da religião católica nas escolas, fazendo respeitar explicitamente o princípio de distinção e complementariedade entre este ensino e a catequese. É um dos capítulos que aborda muitas questões. No primeiro ponto deste capítulo, vemos a catequese numa situação de pluralismo e complexidade. É feita referência ao contexto urbano, ao contexto rural. De fato, uma catequese deve ter sempre em conta ao contexto em que se realiza, o que faz a diferença. É então feita referência às culturas tradicionais locais que não podem ser ignoradas e, por fim, discute-se a piedade popular com particular atenção ao santuário e à peregrinação. No segundo ponto, a catequese é vista no contexto do ecumenismo e do pluralismo religioso. Estes temas são então abordados. A catequese no contexto ecumênico, a catequese em relação ao judaísmo, a catequese no contexto de outras religiões, catequese no contexto de novos movimentos religiosos. O terceiro ponto aborda a catequese no contexto sociocultural. Aqui estão os temas considerados. O primeiro tema a ser abordado é a catequese e a mentalidade científica. O segundo, mais desenvolvido, é a catequese e a cultura digital. Notam-se as características gerais do digital, discute-se a transformação antropológica causada pela grande digitação da comunicação e da sociedade, discute-se a cultura digital como um fenômeno religioso, a cultura digital e as questões educativas e, finalmente, a proclamação e a catequese na era digital.
Os seguintes temas são então tratados neste capítulo: catequese e algumas questões de bioética, catequese e integridade da pessoa, catequese e compromisso ecológico, catequese e opção pelos pobres, catequese e compromisso social e, finalmente, catequese e ambiente de trabalho. Este capítulo compreende 2 pontos. É um dos capítulos menos desenvolvidos. O primeiro ponto refere-se à natureza e finalidade da enculturação da fé. Parece importante sublinhar que encontramos ali, entre outras coisas, indicações metodológicas para uma catequese ao serviço da enculturação da fé. O segundo ponto fala dos catecismos locais que são necessários para a enculturação da fé. Para o efeito, são apresentadas as indicações para obter a aprovação pela Sé Apostólica dos Catecismos e outros textos relacionados com a instrução catequética. O capítulo, nos seus 4 pontos, apresenta 4 órgãos ao serviço da catequese: a Santa Sé, os sínodos dos bispos ou os conselhos de hierarcas das igrejas orientais, a Conferência Episcopal e a Diocese. No que diz respeito à Diocese, fala do Gabinete Diocesano de Catequese e das suas tarefas: análise da situação, coordenação da catequese, elaboração do projeto diocesano, programa operacional e, por fim, formação dos catequistas. Podemos dizer, no final desta viagem, que o diretório é um texto rico em conteúdos e indicações para pensar e implementar catequese no que diz respeito aos diferentes contextos de implementação. Agora passamos a algumas observações e considerações, sobretudo quanto fomos vendo ao longo desta apresentação. Em relação à estrutura do diretório, queremos colocar em evidência o que se segue, considerando as 3 partes do qual é estruturado o diretório. É clara esta verdade: o primado da evangelização e o conhecimento por amor são o critério que dão fundamento todo o percurso catequístico. O novo diretório retomou muitos aspectos do diretório de 1997, considerados positivos pelos catequetas. Consideramos, entre eles, a visão da catequese como formação cristã integral e a dimensão vocacional da catequese. A este ponto, como não pensar a estas palavras do Papa Francisco? Eu sou uma missão nesta terra. De facto, é colocado em realce a irrepetibilidade de cada pessoa nesta terra. Cada um vive a vida cristã e responde ao chamado segundo as características pessoais. Muito bonito esta valorização dos recursos, das possibilidades que cada um tem, sobretudo que cada um é e procura viver esta dimensão da missionariedade à sua vida cristã. Entre os elementos positivos, emerge também a tomada de consciência da relação entre catequese e o primeiro anúncio. Temos a salientar que a dimensão missionária da catequese está mais desenvolvida no novo diretório que nos anteriores. A propósito, muito significativa esta afirmação que lemos no número 57 do novo diretório. A catequese, que nem sempre pode ser distinguida do primeiro anúncio, é chamada a ser primeiramente o anúncio da fé e não deve delegar a outras ações eclesiais a missão de ajudar a descobrir a beleza do Evangelho. O diretório continua no mesmo número dizendo: é importante que, precisamente através da catequese, cada pessoa descubra que vale a pena crer.
Dessa forma, ela não mais se limita a ser um mero momento de crescimento, mas um caminho harmonioso da fé e contribui para gerar a própria fé, permitindo descobrir a sua grandeza e credibilidade. Foram individuadas as 3 palavras-chave do diretório: a via da beleza, o acompanhamento dos processos de crescimento e a formação dos catequistas, os cenários e enculturação da fé. Podemos interrogar-nos qual é, finalmente, a catequese que o diretório quer promover? Monsenhor Rino Fisichella ajuda-nos a responder a esta questão. Ele, em um dos seus artigos, individuou os pontos nevrálgicos em relação à identidade da catequese, que encontramos neste nosso percurso e que poderão ser objeto de aprofundamento. Emerge que a catequese que o diretório quer promover é uma catequese que conduz ao encontro e à comunhão com Cristo. Uma catequese missionária, uma catequese querigmática, uma catequese de inspiração catecumenal. Podemos até acrescentar uma catequese a serviço da nova evangelização. A catequese que o novo diretório tenciona promover é uma catequese que finalmente liberta-se de 2 aspectos que impedem a sua eficácia. O primeiro é a visão da catequese como escola. A catequese, nesta perspectiva, não pode ser feita e vivida segundo os esquemas escolásticos e segundo o calendário escolar. A catequista ou catequista não é substituto da professora ou professor. O ambiente da catequese não se identifica com a sala de aula. Um aspecto que colocamos entre parênteses, que pode ser também para nós. Na Itália, em muitas paróquias, foi feita a escolha de não fazer coincidir o início da catequese com o início do ano escolar, para ajudar a compreender que a catequese não é uma escola. A catequese é uma experiência de vida. A catequese é aquela experiência que conduz a um encontro com uma pessoa, que é Jesus. Portanto, é necessário ter atenção da nossa parte em relação à terminologia que nós usamos, realmente para fazer passar esta categoria de encontro, de experiência de vida e de procura e de encontro, sobretudo, com Jesus. Clique. O Papa Francisco, no encontro com os catequistas que participaram ao 3º Encontro Internacional dos Catequistas em Roma, do 8 a 10 de setembro de 2022, recordou que a catequese não pode ser como uma hora de aula na escola, mas é uma experiência viva de fé. Cada um de nós sente o desejo de transmitir às novas gerações o encontro com Cristo. O segundo aspecto que impede a eficácia é pensar que a catequese é feita para receber os sacramentos. Receber os sacramentos não deve ser a finalidade da catequese. O fim da catequese, como sublinha o novo diretório, em continuidade com os outros documentos, é aquele de conduzir, de acompanhar progressivamente ao encontro com Cristo. Um encontro que deve tocar a pessoa na sua integridade. Portanto, coração, mente e sentidos.
todo o ser da pessoa, todo o nosso ser. O catequista, na sua missão, é chamado a considerar os catequizandos como sujeitos ativos. De facto, em vez de destinatários da catequese, o novo diretório fala de interlocutores. Mesmo os catequistas, na sua formação, são considerados sujeitos ativos. Por isso, esta relação, esta proximidade, esta responsabilidade que cada um tem no caminho que é chamado a percorrer neste caminho do encontro com Jesus. Além do envolvimento ativo dos interlocutores da catequese, o novo diretório convida a reconhecer o protagonismo do Espírito Santo. É reiterada a firme confiança no Espírito Santo, que está presente e age na Igreja, no mundo e no coração dos homens e mulheres. O documento, de facto, convida a reconhecer o primado da graça e, portanto, a iniciativa de Deus. Isto leva o catequista a cumprir, viver a sua missão com alegria e serenidade, porque, na verdade, quem é o primeiro é o Espírito Santo, que nos move, que nos anima. Também o diretório de 1997 tinha sublinhado o protagonismo do Espírito. E é bonita a afirmação que encontramos no número 288, com a qual queremos este nosso encontro. Não é possível nem catequese, nem evangelização, sem a ação de Deus por meio do seu Espírito. Na praxe catequética, nem as técnicas pedagógicas mais avançadas, nem o catequista dotado da mais cativante personalidade humana que possa existir, podem jamais substituir a ação silenciosa e discreta do Espírito Santo. É ele, na verdade, o protagonista de toda a missão, de todo o processo catequético. É ele o protagonista na Igreja. É ele o principal catequista. É ele o mestre interior daqueles que crescem para o Senhor. De facto, ele é o princípio inspirador de todas as atividades catequéticas e daqueles que a realizam. Vivido com esta consciência, nós seremos, na verdade, como catequistas, aquele espaço para que ele haja naquele dinamismo próprio do espírito, na ação silenciosa, na discrição, mas que está presente. E que ele vai dar caminho àquela palavra, àquela semente lançada entre os nossos catequizandos. E também não podemos excluir entre nós, que é ele que trabalha em nós, como Madre Mazzarello nos diz, é a mão de Deus que trabalha em nós. É o Espírito que transforma, que age, que faz crescer. Feitas estas considerações, queremos também colocar algumas perguntas que podem favorecer a interiorização pessoal e comunitária de tudo quanto nós fomos escutando, vendo juntas no dia de hoje. Eis algumas perguntas. De tudo quanto escutaste hoje, o que gostarias de colocar em evidência? Que aspecto quererias transformar concretamente na tua praxe catequística?
quais os temas do Diretório para a Catequese gostarias de aprofundar nos próximos encontros? Quais são aqueles que vês importante para o teu contexto e para a tua praxe catequística? E estas questões para nós são muito importantes, porque vão favorecer que, na verdade, procuremos caminhar respondendo ou trazendo aquilo que são as exigências da nossa missão no contexto onde nós nos encontramos. Poderemos agradecer ao Senhor por esta experiência e, ao mesmo tempo, deixar um breve espaço, se alguém quer deixar por escrito aquilo que pode ser útil para todas e todos que estamos a viver este momento formativo. E muito, muito, muito obrigada pela presença, pela participação, por deixar outras realidades que nos ocupam no dia e dar prioridade a este momento formativo, por acreditar que a catequese, a evangelização é a parte, é um aspecto essencial da nossa missão. E bonito que fomos vendo também que o novo diretório coloca em evidência a catequese missionária. Então, mais uma vez, a dizer que, na verdade, é nossa missão e é missão. Muito obrigada às irmãs todas e aos leigos que estamos juntos fazendo este caminho. Muito obrigada.